Muito bom dia, irmãos. Convido a todos os irmãos a se colocarem de pé para juntos louvarmos ao nosso Deus. Bem exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Exaltado, para sempre exaltado seu nome, louvarei. Vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Amém. Som. Bom dia a todos. Nós vamos orar, dando início a esse tempo juntos, e vou orar com base no Salmo 119, a partir do versículo 25. Oremos. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos dê vida, de acordo com a Tua palavra. Nós colocamos diante do Senhor os nossos caminhos e pedimos que o Senhor nos ensine os Teus decretos. Nos faça entender o caminho dos Teus preceitos e aí nós poderemos meditar nas Suas maravilhas, Deus. Muitas vezes nossa alma se esvai de tristeza, mas nós sabemos que a Tua palavra nos fortalece. Por isso nos mostra a Tua lei. Nós escolhemos o caminho da fidelidade ao Senhor. E nós queremos colocar as Tuas ordenanças diante de nós o tempo todo. Nós nos apegamos aos Seus testemunhos, Senhor. E o nosso pedido é que nós não sejamos envergonhados. Desejamos percorrer o caminho dos Teus mandamentos, quando o Senhor ampliar a nossa compreensão. É por isso que nós pedimos nessa manhã, amplie a nossa compreensão. Em nome de Jesus. Amém. A Kelly fará a leitura bíblica. Então, convido também os irmãos a pegarem suas Bíblias. Leitura bíblica de Salmos. Bom dia. Nós vamos ler Salmos 92 a 94. É muito bom exaltar ao Senhor, ó Eterno, e entoar salmos em honra ao Teu nome, ó Altíssimo. Proclamar desde o amanhecer o Teu amor leal e durante a noite a Tua fidelidade, ao som da lira de 10 cordas e da cítara, bem como a melodia com harpa. Porquanto Tu me alegras a alma com os Teus feitos, as obras das Tuas mãos motivam-me a cantar jubiloso. Quão maravilhosas são as Tuas obras, ó Eterno, e insondáveis os Teus desígnios. O insensato fica sem entender nada, e o nécio não percebe o menor sentido.
Se os ímpios brotam como um mato bravo e florescem todos os malfeitores, é para serem exterminados para sempre. Mas tu, ó Senhor, eternamente és excelso. Eis que teus inimigos, ó Eterno, sim, os teus adversários serão aniquilados. Todos que praticam a malignidade serão dispersos. Tu reerguestes como chifre de búfala a minha fronte, derramaste sobre mim óleo balsâmico e revigorante. Os meus olhos contemplam a derrota dos meus inimigos, e os meus ouvidos escutam a debandada dos malfeitores que tramam contra a minha vida. Os justos florescem como a palmeira, crescerão altaneios como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. Mesmo na velhice, cheios de seiva e viço, produzirão muitos frutos, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Reina, ó Eterno, vestido de soberana majestade. Sim, toda força e poder o revestem. O universo está seguro e não se abalará. Desde a antiguidade, o teu trono está firme. Tu existes desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor. Levantam a voz de suas águas fragorosas. Levantam os rios o seu branido. Entretanto, o Senhor nas alturas é mais poderoso do que a força das grandes águas, do que os poderosos vargalhões do mar. Os teus mandamentos permanecem inalterados, e a tua fidelidade dura para sempre. A santidade é o ornamento eterno da tua casa. Ó Eterno, Senhor da vindicação, Senhor vingador, manifesta-te, levanta-te, juiz da terra, paga aos soberbos que merecem. Até quando, ó Eterno, até quando os ímpios triunfarão? Proferem palavras de afronta todos esses malfeitores, cheios de arrogância e empáfia. Esmagam teu povo, Senhor, e oprimem tua herança. Matam a viúva e o migrante e trucidam os órfãos. E comentam: Deus nada vê, não se atém aos detalhes da terra, o Deus de Jacó. Atendei-vos os meus nécios do povo, insensatos, quando compreendereis? É possível que quem criou o ouvido não possa ouvir? Será que quem formou os olhos nada veja? Aquele que disciplina as nações os deixará sem a devida retribuição punitiva? Não tem conhecimento aquele que concede ao ser humano saber? O Senhor conhece muito bem todos os pensamentos humanos e sabe o quão são fúteis. Bem-aventurado a pessoa a quem disciplinas, ó Eterno, aquele a quem ensinas a tua lei. Calmamente atravessará os dias maus, enquanto que os ímpios uma fossa se abrirá. O Senhor jamais desamparará o seu povo, nunca abandonará a sua herança. Voltará a haver justiça nos vereditos, e todos os retos de coração a seguirão. Quem se levantará ao meu favor contra os ímpios? Quem permanecerá ao meu lado combatendo os malfeitores? Não fosse o socorro do Senhor, eu jamais estaria habitando a região do silêncio. Quando declararei: os meus pés vacilaram, teu amor leal, Senhor, me amparou. Quando a angústia já controlava todo o meu ser, teu consolo trouxe tranquilidade à minha alma. Será um governo corrupto capaz de fazer aliança contigo? Um trono que pratica a injustiça em nome da lei? Eles, contudo, tramam contra a vida do justo e condenam os inocentes à morte. Entretanto, o Senhor é meu baluarte e o meu Deus, a torre inexpurgável em que me refugio. O Eterno fará recair sobre os ímpios a própria iniquidade, aqueles a quem serão consumidos por seus pecados. O Senhor nosso Deus os destruirá. Amém. Foi. Amém. Pedir os irmãos que se sentem. Nós vamos aprender hoje um cântico novo. Eu vou pedir para a Juliana nos ajudar aí com a passagem dos slides. O refrão desse cântico é baseado no Salmo 115
E Salmo 115, versículos 1 e 2 diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? O nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada. E o cântico fala isso. Então, não a nós, só ao teu nome seja glória para sempre. E ele explica: és fiel, eterno é o teu amor, recebe a glória, porque a glória pertence a ti. E durante as estrofes vai falando um pouco disso, né? Então, a glória não é nossa e não é para nós, mas, primeira estrofe: tudo que alcançamos vem de tuas mãos, e o fruto que colhemos são presentes dos céus, é mérito de Deus, não nosso. Somos meros vasos teus, portando o teu tesouro, e existimos para a tua glória, ó Deus. E aí na segunda estrofe fala um pouco da nossa salvação. Só por tua graça nos trouxeste a ti, tua ira merecemos, então estávamos destinados à ira, mas Deus nos alcançou, não nos chamaste. E se nós temos que nos gloriar em alguma coisa, nós devemos nos gloriar na cruz de Cristo. Então nós nos gloriamos em tua cruz, por ela nos compraste, para que unidos, nesse momento aqui, nós possamos cantar: não a nós, não a nós, só o teu nome seja a glória. Vamos cantar esse cântico assentados mesmo. Não a nós, só o teu nome seja toda a glória para sempre. És fiel e eterno é o teu amor, recebe a glória pertence a ti. Tudo que alcançamos vem de tuas mãos, frutos que colhemos são presentes dos céus. Somos meros vasos teus, portando teu tesouro, e existimos pra tua glória, ó Deus. Não a nós, só ao teu nome seja toda a glória pra sempre. És fiel e eterno é o teu amor, recebe a glória pertence a ti. Só por tua graça nos trouxeste aqui, ira merecemos, nos chamaste, porém nós nos gloriamos em tua cruz, por ela nos compraste, para que unidos nós possamos cantar. Não a nós, só ao teu nome seja toda a glória pra sempre. És fiel e eterno é o teu amor, recebe a glória pertence a ti. Amém. Ao Senhor seja toda a honra e toda a glória. Amém? Convido os irmãos a se colocarem em pé. É bom saber que Deus é quem tem todo o poder e toda a glória, e que a gente pode se submeter a Ele, se colocar debaixo da mão dEle. Mas a gente sabe que tem momentos na caminhada cristã em que parece que o sapato aperta um pouco, que as coisas se tornam um pouco mais difíceis. E o cântico que vamos cantar, o hino, fala que se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o nosso coração, a gente tem que lembrar daquele que é dono do sol, da chuva, do céu, do ar. É o Senhor das crianças, dos idosos
Ele tem que ser o meu e o teu Senhor nas situações difíceis também. Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a tua oração. Jesus Cristo, Mestre e Senhor, Ele é dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a luz. Abre o teu coração e recebe a Jesus. Tua vida é Cristo e agora conduz, pois é Ele teu Mestre e Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Como é bom caminhar nesta cruz, nesta paz. Ele vive para sempre, Ele me satisfaz. Eu sou dele, a vida que Ele me traz é segura, pois Ele é Senhor. Suas vozes. Ele é dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar. Ele é Senhor da sua vida? É Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Amém. Pode se sentar. Bom dia. A gente vai passar agora para a parte da perguntas e respostas da fé cristã, o nosso catecismo. Tem alguém sem o boletim? Tem alguns ainda, Cris? Tem alguém sem boletim? Acompanha a leitura. Só para que os irmãos possam se lembrar ou relembrar, para aqueles também que talvez não saibam. Eu vou ler e os irmãos, depois eu vou repetir. Eu leio
e respondo. Depois eu vou perguntar e os irmãos vão responder. A gente faz isso também para facilitar na edição do vídeo e também no acompanhamento dos irmãos que estará assistindo pela internet. De acordo? Perguntas e respostas da fé cristã. Como o Espírito Santo faz isso? Ele nos dá a fé. Pergunta: como o Espírito Santo faz isto? O que é fé? Fé é confiar em Jesus para a salvação. O que é fé? Muito bem. Como podemos reconhecer a fé verdadeira? A fé verdadeira produz boas obras. Como podemos reconhecer a fé verdadeira? Ok, temos mais 3 perguntas, só que agora maiores. Pergunta de número 18. Deus permitirá que nossa desobediência e idolatria fiquem impunes? Não. Todo pecado é contra a soberania, santidade e bondade de Deus e contra a sua lei justa. E Deus está irado de forma justa contra todos os nossos pecados e os punirá em seu justo julgamento, tanto nessa vida como na vida por vir. Deus permitirá que nossa desobediência e idolatria fiquem impunes? Muito bem. Podemos responder um pouco mais rápido, mais alto, tá? Pergunta 19. Há alguma forma de escapar do castigo e ser trazido ao favor de Deus? Sim, para satisfazer sua justiça. O próprio Deus, por pura misericórdia, reconciliou-nos consigo mesmo, libertando-nos do pecado e do castigo do pecado por um Redentor. Há alguma forma de escapar do castigo e ser trazido ao favor de Deus? Muito bem. Pergunta de número 20. Quem é o Redentor? O único Redentor é o Senhor Jesus Cristo, o Filho eterno de Deus, no qual Deus tornou-se homem e tomou sobre si mesmo o castigo pelo pecado. Quem é o Redentor? Amém. Agora a gente vai agradecer a Deus pelo momento que já passamos até aqui. Já cantamos, já oramos, já compartilhamos da leitura bíblica, mas agora é a parte principal, onde iremos ser instruídos de acordo com a palavra de Deus. E também iremos conversar sobre o percorrer da igreja daqui para frente, de tudo que a gente estudou até agora, sobre discipulado e como que a igreja deve se comportar como indivíduos, como comunidade iremos nos comportar cada vez mais empenhado na palavra de Deus. Aquilo que o Zé estará trazendo não é ideia apenas que ele sozinho sentou e quis trazer isso para a igreja. A gente conversamos, a gente entramos em acordo, batemos um papo e biblicamente entramos num senso comum e ele apenas vai ser o porta-voz entre os presbíteros e estará trazendo à igreja mais uma reflexão. Amém? Vamos orar? Querido Pai, obrigado pela Tua santa misericórdia sobre as nossas vidas. Obrigado por mais uma vez, mais uma manhã, mais um domingo, mais um início de semana, onde estaremos sendo preparados para dar continuidade à nossa adoração ao Senhor. Não só esse domingo, mas durante toda a semana. É uma ideia de nos prepararmos para o nosso próximo encontro como comunidade.
Pedimos ao Senhor de forma que o Senhor nos ajude a entender o que será dito, fale aos nossos corações, nos desafie a compartilhar a fé que temos no Senhor, compartilhar com as pessoas crentes, mas também compartilhar com aqueles que não são crentes, porque esse também é o ideal principal de poder levar a Tua palavra aos corações perdidos, aos corações sem esperança, e pedimos ao Senhor que, por favor, use as nossas vidas, Pai. Use a vida do Zé para que sejamos desafiados mais uma vez. Pedimos ao Senhor por isso, Pai. Em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, Gil. Como o Gil bem disse, nós, como presbíteros, temos nos debruçado a respeito do que é a igreja e de como isso impacta, afeta a nossa vida como igreja. E há um bom tempo, lendo, orando, pensando, até que chegamos a esse produto final aqui, que vocês vão receber nessa hora. Muitas das coisas que nós vamos falar não serão novidades, porque vocês vão identificar, é verdade, isso tem acontecido. Mudanças radicais aparecem rapidamente, né? Quando há rupturas. Algumas rupturas aconteceram durante o processo. Mas mudanças menos evidentes, que são feitas aos poucos, vão aparecendo só lá na frente, quando você olha para trás e fala, nossa, é verdade, isso mudou. Então, nós temos caminhado nesses dois sentidos. Há algumas coisas que foram drásticas, outras que têm sido em doses homeopáticas, né? Como tomar uma medicação, você toma um pouquinho por vez, ou igual tomar sorvete, né? Não dá para tomar tudo de uma vez, é uma colherada por vez. Então, eu falo aqui em nome do presbitério, mas também como um membro dessa igreja, como alguém que cresceu próximo dessa igreja, cresci nesse bairro desde os 11 anos, minha família se mudou para São Paulo, para Atibaia, de São Paulo, e sempre tive contato com essa comunidade. Jogava bola aqui, junto com o Nael, com o Juliano, e tantos outros, Carlinhos, né, o Rony. Vi muitas coisas nessa comunidade, muitas coisas boas, muitas pessoas sendo alcançadas. E falo como alguém que também vivenciou parte da história dessa igreja, não só depois que vim para cá como um presbítero, né, um pastor remunerado aí. Então, o que eu falo não é com um sentido de arrogância e nem com um coração de alguém que está fora da situação. Falo como alguém que está de mãos dadas e nós vamos caminhar juntos no que será tratado aqui. Já temos a projeção, a Juliana vai colocar para nós. Essa aula é um fechamento de um movimento que começou desde esse último nosso retorno, depois dessa segunda parada por causa da pandemia. As pregações de domingo à noite estão tratando sobre o povo de Deus e sobre sermos uma igreja simples. Na EBD nós temos tratado agora aos domingos de manhã sobre o que Deus espera da igreja, o que é igreja, sob definição bíblica. Então, nós temos tentado ao máximo trazer citações de teólogos, de livros, tentando olhar para os textos bíblicos e ser honesto com os textos bíblicos. Então, essa aula é um fechamento, na verdade é um pré-fechamento, porque o fechamento mesmo vai ser domingo que vem. Domingo que vem nós teremos a presença de uma pessoa muito amada pela igreja, creio que pela maior parte aí da turma que é da velha guarda. Pastor Onéias estará conosco no domingo de manhã. Então já convido você a estar e a convidar os outros irmãos, né? E ele vai fechar essa série de aulas sobre igreja, tá? Então, de tudo o que nós falamos nesses meses, não perca domingo que vem. Porque domingo que vem é uma dobradiça, né? Uma chave que muda as coisas aqui, você vai entender por quê. Tá bom? E a série de pregações nós terminamos domingo que vem, com a última aí sobre a igreja sendo povo de Deus.
uma igreja simples. Bom, vamos lá. Então vamos entrar direto no assunto. Ao longo do percurso aqui eu quero abrir para que você fale, tá? Então, não se sinta constrangido. Eu sei que com o microfone às vezes as pessoas ficam com mais vergonha. Não precisa levantar. O Davi ou o Pedro aí, a Cris também, vão chegar aí até você com o microfone. Espero que seja um tempo de participação de todos. Bom, pode passar. Ah, não passa não. Volta antes que eles vejam. Já viram. Deixa eu falar um pouquinho sobre a pandemia. A pandemia nos obrigou a parar. Isso foi para todo mundo, né? Alguns pararam logo no início, outros pararam depois, mas todo mundo teve que parar em alguma coisa, né? Mesmo os trabalhos que não pararam, né? Em alguma área você teve de parar. E até a igreja parou no sentido de reuniões públicas. Por 2 vezes nós paramos. E nessa parada, que não era normal, né? Não era normal você acordar domingo de manhã e não ter o culto, né? Ou não era normal durante a semana você ter mais tempo em casa, talvez trabalhando em casa. E as pessoas descobriram que quando a gente para, a gente é obrigado a pensar. Por que parou? Parou por quê? E se parou, que oportunidade temos de repensar não só o trabalho, as coisas do lar, mas o rumo da nossa vida. Por que nós fazíamos o que fazíamos? Eu creio que muitas pessoas tiveram a oportunidade de fazer isso. E eu me lembro que lá no início, parou o futebol e aí eu não sabia mais o que fazer, porque eu jogo, a Tamires não gosta muito disso, mas jogo bola 2 vezes, às vezes 3 por semana. E isso me ajuda a pensar, enquanto jogo. E aí eu percebi que eu precisava fazer alguma coisa, e aí comecei a correr. E nas corridas e caminhadas, a cabeça ficava ali, e eu comecei a pensar bastante. Talvez você tenha tido uma experiência parecida de pensar bastante, por causa da parada. E nesse sentido, apesar das maldições que a pandemia trouxe para nós, todos nós temos experimentado as sequelas da pandemia. Nesse sentido, a parada foi boa. Não a pandemia, não o vírus. Esse vírus maldito, como diz Gideon. Mas a parada foi bênção. Bênção para que nós pensássemos. E nesse trabalho de pensar e de repensar o caminho que nós estávamos seguindo e para onde esse caminho estava nos levando, nós chegamos a algumas considerações como presbíteros. E essas considerações servem para tudo na vida, mas em especial considerações para a igreja. Agora pode passar, Ju. Então a pandemia diz: pare e pense. Que caminho você está seguindo? E para onde esse caminho está te levando? Queria te convidar a abrir em algumas passagens. A primeira é em Mateus, capítulo 15. Nós estudamos essa passagem já num dos domingos à noite. É uma passagem dura, porém, se você quer ouvir sermões duros, basta ler os evangelhos. Jesus é conhecido pelas palavras de amor e ele tem palavras de amor de graça. Mas os sermões, uns dos sermões mais duros da Bíblia estão na boca de Jesus. Inclusive, ele é a pessoa que mais falou de inferno em toda a Escritura. E hoje em dia tem gente negando o inferno. Mas se você ler os evangelhos, o inferno estava sempre na boca de Jesus, no ensino de Jesus. Bom, mas essa aula não é sobre o inferno. Mateus 15 diz assim a partir do versículo 1. Então alguns fariseus e escribas vieram de Jerusalém até Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Jesus, porém, lhes respondeu: porque também vocês transgridem o mandamento de Deus,
por causa da tradição de vocês. Porque Deus disse, honre seu pai e sua mãe, e quem maldisser o seu pai ou sua mãe será punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe, a ajuda que você pode receber de mim é oferta ao Senhor, esse não precisará mais honrar os seus pais. E assim vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Hipócritas! Bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de humanos, de homens. E convocando a multidão, Jesus disse, escutem e entendam. O que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isso sim contamina a pessoa. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram, sabia que os fariseus, ouvindo o que o Senhor disse, ficaram escandalizados, ofendidos? Mas ele respondeu, toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Esqueçam os fariseus, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão num buraco. Então Pedro disse a Jesus, explique-nos essa parábola. Jesus, porém, disse, também vocês não entenderam? Não compreendem que tudo que entra pela boca desce para o estômago e depois é eliminado? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina a pessoa. Porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, imoralidade sexual, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam a pessoa. Mas o comer sem lavar as mãos não a contamina. Um pouquinho mais para frente, no capítulo 23, versículo 13. Nós lemos assim, 23, 13. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão entrando. O que Jesus está falando aos fariseus, aos líderes religiosos daquela geração, não todos eram assim, mas a maioria era assim. Ele diz, olha, as tradições que vocês guardam não necessariamente são ruins. Tradições não são coisas ruins, tradições são coisas que nós herdamos dos avós, dos bisavós, ou de pessoas que são um exemplo para nós, e nós vamos repetindo as coisas. Nós temos várias tradições, e elas não são necessariamente ruins, elas são úteis para manter hábitos, para nos manter unidos, juntos em algumas coisas. Porém, Jesus confronta não a tradição em si, mas Jesus confronta o fato de que a tradição pode se tornar uma coisa ruim quando ela faz duas coisas. Primeiro, ela se torna um obstáculo para que a gente obedeça a Deus. Então a tradição te atrapalha de obedecer a Deus. A ordem de Deus é que você faça isso aqui. Só que a tradição, ela se coloca na frente. E ela te conduz para outro caminho. É isso que Jesus confronta para os fariseus. Vocês não entram no reino dos céus e ainda impedem que os outros entrem. O caminho está aí, só que vocês ficam atrapalhando as pessoas. E a tradição se torna uma coisa ruim, em segundo lugar, quando ela se torna uma desculpa ou uma justificativa para que você desobedeça a Deus. Então, primeiro, ela pode te atrapalhar, e segundo, ela pode ser uma desculpa. Mas eu estou fazendo a tradição. E Deus diz, mas o que eu pedia de você era outra coisa. Ah, mas eu estou gastando todo o meu tempo com a tradição. Não dá tempo de fazer a outra coisa que o Senhor manda. Se torna justificativa, desculpa. Então, tradições podem ser problemas. Nem sempre são, mas podem ser. Uma segunda passagem, ou um segundo tópico aí, o texto de Gálatas, capítulo 1. Então, só para que a gente esteja aqui na mesma página, né? Além de estar abrindo na mesma página em Gálatas. Nós temos tradições como indivíduos. Sim ou não? Tradições são ruins necessariamente? Não, mas podem ser.
Ok. Como igreja, nós temos tradições? As tradições que nós temos como igreja são ruins, necessariamente? Sim ou não? Mas podem ser? Ok. Olha que interessante o que Paulo diz aos Gálatas. Lá no capítulo 1, versículos 13 e 14. Ele diz assim: porque vocês ouviram, Gálatas 1, 13 e 14, vocês ouviram qual foi no passado o meu modo de agir no judaísmo, quando Paulo estava imerso nas tradições. E ele diz, olha, deixa eu contar como é que foi lá, vocês já sabem disso, mas deixa eu só relembrar. Como de forma violenta eu perseguia a igreja de Deus e procurava destruí-la. Versículo 14. E na minha nação, quanto ao judaísmo, levava vantagem sobre muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Paulo era um homem extremamente zeloso, e ele diz, eu superava os outros da minha idade na tradição. Então nós temos um homem sincero, nós temos um homem zeloso em cumprir aquilo que recebeu dos pais. Os pais diziam, isso é o certo, e ele então acreditava e se apegava àquilo e vivia com todas as suas forças para cumprir aquelas tradições. Mas olha o que ele diz sobre esse período da sua vida, lá em 1 Timóteo, capítulo 1. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Versículo 12. Eu vou ler o 12, 13 e 14. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, versículo 13, que no passado, lá na época da tradição, era blasfemo, perseguidor e insolente. Mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na... Qual que é a palavra que ele usa? Ignorância. E depois ele cita na incredulidade. Ele era bem religioso, mas era incrédulo. Interessante, né? E aí ele diz no 14, transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo para os Gálatas, e depois ele enfatiza para a igreja em Éfeso, que era a igreja que Timóteo pastoreava, é que é possível nós sermos extremamente zelosos e sinceros em guardarmos uma tradição ou várias tradições que herdamos e ainda assim estarmos errados pela ignorância. Ignorância não é uma palavra necessariamente dura, né? A gente às vezes fala, essa pessoa é uma ignorante, né? Parece que é um xingamento, mas ignorância eu não sabia disso. Você desconhece sobre algo. E o que você conhece não é uma expressão da verdade. Então você acha que é a verdade, você se abraça aquilo e depois descobre, nossa, eu estava errado. Isso é ignorância. E Paulo diz, eu era ignorante quanto à verdade. Então é possível sermos sinceros, zelosos, fervorosos na tradição, mas ainda assim estarmos errados. E por fim, uma dose de sabedoria de Salomão, lá em Provérbios, um dos capítulos que mais falam sobre pensar, como tem sido o nosso caminho, Provérbios 16. Provérbios 16. Eu vou ler alguns versículos desse capítulo, versículos 1 a 3. O coração do homem ou do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos. Ela acha que está certa, mas o Senhor sonda o espírito, é Ele quem sabe se ela está certa ou não. Versículo 3. Entregue as suas obras ao Senhor,
e o que você tem planejado se realizará. Um pouco mais à frente, versículo 9. O coração do ser humano, ou do homem, traça o seu caminho. Mas quem é que lhe dirige os passos? O Senhor. Você planeja, você idealiza, mas quem traz a direção correta é o Senhor. Versículo 25. Ou melhor, versículo 20. Depois vamos para o 25. 20. Quem atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. Agora o 25. Há caminho que parece direto ao ser humano, parece correto. Mas o fim dele é caminho de morte. Nem todo caminho que nós trilhamos, que parece ser o certo, é o certo. Às vezes parece muito, mas nem sempre é. E aí, lá no capítulo 21 agora de Provérbios, versículo 29. O ímpio aparenta determinação, mas o justo considera o seu caminho. Alguém tem outra versão? Mostra no rosto a arrogância. Alguém tem outra versão? Teimosia, arrogância, aqui diz determinação, mas o justo, ele considera, ele pensa, será mesmo que eu estou no caminho certo? O tolo não, o tolo ele não pensa se está no caminho certo, ele simplesmente vai fazendo. E quando alguém critica, ele diz, não, você que está errado, eu estou certo, e ele se fecha aquilo ali. É sábio nós considerarmos o nosso caminhar até aqui. Sempre é. Sempre, em tudo. E para a igreja também. Para a igreja também. E nos questionarmos se é isso mesmo que Deus espera de nós. Eu não sei quem é o autor dessa frase, mas você já ouviu ela de alguma maneira. Se você fizer sempre as mesmas coisas, não adianta querer resultados diferentes. Se você sempre fizer a massa de bolo de chocolate, não adianta querer torta. Vai sair bolo de chocolate. Se nós constantemente percebemos que os nossos caminhos não avançam e nós não conseguimos os resultados que queríamos, é porque talvez algo no percurso está errado. Ou algo lá no início, no objetivo final, do porquê estamos fazendo tudo está errado. Então é sábio questionarmos, é sábio pensarmos. Só o tolo se fecha na sua própria opinião e diz, eu estou certo, todo mundo está errado, e é isso aí, vou para o resto da minha vida desse jeito. É sábio considerarmos. Dito isso, eu vou fazer um balanço de análise que foi feita não só por mim, foi feita pelos presbíteros, mas também participação com os diáconos. E não só com os presbíteros e os diáconos, mas com as esposas de cada um deles e com os filhos de cada um deles. E também conversado com vários membros em caminhadas e conversas. É uma tentativa de leitura da IBAGE até 2020. Como éramos até 2020? Talvez você vai perceber coisas além do que eu vou propor aqui. Mas quero que você também pondere. É verdade, isso acontecia. Não era bem por aí. Olhe lá, vamos lá. Como éramos até 2020, antes da pandemia parar tudo, certo? Pode passar o... Muitos ministérios. Isso aqui, conversando com o Rafael, né? O Rafael falou, nossa, aqui é a descrição da maioria das igrejas no Brasil, né? As igrejas que eu já tive contato. E eu também concordei. Então, assim, isso não é muita novidade, não. Se você é de outra igreja, ou se você está assistindo isso aqui no YouTube, e é de outra região do Brasil, talvez você vai se identificar aqui. Porque isso aqui é bem comum. E o que a gente está fazendo aqui é um baita desafio. É confrontar isso e ver se é isso mesmo que Deus quer de nós. Primeiro, havia muitos ministérios. Sobravam ministérios e faltavam obreiros.
E o que acontece é que sempre os mesmos estão servindo em mais de um ministério. Né? Então, uma ideia nova, um ministério novo, quem que a gente vai usar? Sempre são as mesmas figurinhas carimbadas. Né? Reunião de oração, EBD, música, domingo à noite, sempre essa turminha que está se envolvendo. E aí quando tem uma coisa nova, são as mesmas figurinhas. Mas se você fizer um levantamento, e eu fiz isso com a lista de membros até 2020, e com cada ministério que cada pessoa tinha, apenas 47% dos membros da lista de membros, não estou falando de pessoas que frequentam, pessoas que são crianças, que estão conosco, não, só de membros, só 47% deles estão envolvidos em algum ministério. Menos da metade. E a outra metade? Envolvido em nenhum ministério. Então só 47% da igreja, ou melhor, da lista de membros, se envolvia com as coisas. Em segundo lugar, muitas responsabilidades sobre os poucos envolvidos. Poucas pessoas fazem muita coisa e fazem há muito tempo. Talvez você está olhando agora para o seu passado e lembrando, nossa, desde que eu cheguei na igreja, eu faço um monte de coisa aqui. E eu não consigo parar. Eu até tentei às vezes, mas eu vi que ninguém mais faria. Em média, cada um desses 47% que se envolvem, assume 2 ministérios. Em média. Aqui, talvez, aula para crianças e participar na música. Trabalhar na recepção e no estacionamento. Na mesa, dar aula de EBD. Isso toma tempo. Para cantar 3 músicas que o pessoal cantou aqui de manhã. Que horas vocês chegaram aqui? 7h50. 7h50. E isso só para amanhã. À noite vão chegar mais cedo. Então, você soma 1, 2, tem gente com 3, com 4 ministérios, que não consegue ter tempo nem para respirar. Muitos desses se sentem cansados, estafados. Eu não aguento mais. Tem gente ferida. E não só aqui, mas tem gente ferida. Ferida pelas demandas de muitas responsabilidades. Uma terceira área. É triste e é duro assumir isso, mas é a falta de envolvimento da maioria. Muitos são membros apenas de fim de semana. Só dão as caras no domingo à noite. E olhe lá, 2 ou 3 vezes por mês. Às vezes é uma vez por mês. A ponto de você não saber nem o nome daquela pessoa. Membro de fim de semana é algo que a igreja, do jeito que é no Brasil, proporcionou. Então uma pessoa vem uma vez ou outra para a igreja no ano e sai daqui com o sentimento de dever cumprido. Eu sou membro de uma igreja. Eu congrego, eu busco a Deus. Isso é parte da nossa herança católica. De que você pode ir para a missa uma vez no ano. Está tudo bem. Está tudo bem. Alguns destes aparecem bem de vez em quando, só porque sabem que se ficar muito tempo ausentes, vão ser cortados. Então não, eu não posso ser cortado da membresia, então eu tenho que dar as caras lá. O número de frequentes, de pessoas que vêm aos cultos, é diferente do número de participantes ativos da igreja. Mais ou menos 3 vezes mais. Então, nós temos um número de pessoas envolvidas na igreja, e o número de pessoas que vêm nas reuniões é 3 vezes maior do que esse número de pessoas envolvidas. Então, só esse pequeno núcleo de pessoas participa, e os demais vêm, sentam, observam as coisas, isso está diferente, e vão embora. É uma realidade. É triste, mas é. Apenas 34% dos membros, até 2020, se envolviam em algum ministério. Sem contar aqueles que não são membros. Ou seja, de cada 3 pessoas que estão na lista de membros,
apenas uma se envolve em alguma coisa na igreja. De 10, só 3. De 100, só 30. Parece que a gente está fazendo um resumão da igreja evangélica brasileira, né? Até aqui, alguém quer comentar alguma coisa? Porque a gente vai avançar. Está revirando o estômago aí, né? Nós falamos então sobre muitos ministérios, muitas responsabilidades e a falta de envolvimento da maioria. Quem está mais tempo aqui na vida da igreja? Vai entregar a idade, né? Juliano. Juliano vai entregar a idade. Gil, Juliano, Irmã Maria, a Juliana, a Bruna. E aí, é isso mesmo? É mais do que isso? O Gil, quer falar? Juliano, só não pode falar exatamente isso, é isso mesmo. Tá chegando o microfone aí. Alô. Eu não estava aqui em 2020, eu cheguei no comecinho de 2020, mas é a mesma realidade que eu enfrentei em outras 2 congregações por onde eu passei. Eu aceitei a Jesus, ele me salvou quando eu tinha 17 anos, eu fiquei 10 anos mais ou menos numa igreja, depois 10 anos em outra, e a realidade é a mesma. Mudam os números, então uma igreja era menor do que aqui, outra igreja era maior do que aqui, mas a proporção é a mesma. Alguém mais quer compartilhar aí a experiência? Ju, quer? Não? Tá. Vamos avançar. Então, aperte o cinto, que a coisa piora. Divisões em nichos. Alguém sabe o que são nichos? São divisões. Departamentos, né? Isso se usa muito na linguagem comercial, quando você quer atingir um público-alvo, né? Então você tenta atingir um nicho, né? Então uma faixa da população, um grupo de pessoas com certo poder aquisitivo, né, e tal. Bom, isso entrou na igreja. Não era de se esperar. Ou era de se esperar, né? A gente fala sobre não se amoldar aos padrões desse século, mas não considera essas coisas. Departamentalização das idades. O que isso significa? Trabalho específico só com crianças, trabalho específico só com adolescentes, ou com juniores, trabalho específico só com adolescentes, com jovens, com adultos, com casais, com homens, mulheres e idosos. Ah, essas coisas são ruins? De novo, não. A tradição não necessariamente é ruim. Mas o que essa separação acabou produzindo? Acabou produzindo o seguinte, a dificuldade de interação dessas idades e dessas fases de vida quando todos estão reunidos. É muito comum pastores de jovens dizerem, eu tenho uma dor de cabeça, que é quando os adolescentes crescem, eles não querem se envolver com os jovens. Eles não querem sair do grupinho deles. E aí quando são jovens, não querem se envolver com os adultos. E aí quando se casam, não querem se envolver mais com os casados, eles querem continuar no grupo de jovens. É muito comum isso. De termos crianças que se acostumam com a vida de igreja, vindo desde os 3 anos de idade para uma sala de classe infantil, e aí quando ela já está com seus 6, 7 anos, ela não quer mais sair da classinha. Porque a igreja para ela é aquilo lá. Por que eu vou sentar do lado de um velho, do lado de uma pessoa esquisita, diferente de mim? Não, eu não consigo prestar atenção. Por que isso foi gerado? Por causa da departamentalização, da divisão em nichos. Ela tem o seu benefício, mas a gente não pode escolher só as coisas boas, as ruins vêm junto. E aí, há pouco relacionamento, há pouco conhecimento entre as pessoas, há pouca amizade, há pouca comunhão entre todos. Apenas alguns experimentam isso, só poucos. Aí nós temos mais um tópico que é muita correria. Atividades a todo momento, quase todo dia.
visitei o pastor Onéas essa semana, que a gente pegou 10 dias de folga, e ele foi lembrando aí da época dele aqui, que tinha o ANSI no sábado e tal. Ele falou, Zé, tinha programação todo dia, e às vezes eram 2, 3 no dia. E aí o que acontecia? Tudo isso que a gente falou, mais isso aqui. Muitas pessoas tinham que escolher o que iam fazer, né? Você não consegue estar todo dia aqui. Então, havia uma concorrência entre os ministérios, né? Eu queria que todos os casais estivessem na reunião de casais no sábado. Mas tem 2 casais que vão se envolver com as crianças na sexta. E agora? E eles vão escolher entre a reunião de casais e a reunião de crianças. E aí você fica nessa, né, de qual oferece a melhor vantagem para que a pessoa participe. Muita coisa. Parece ser muito bom, né? A igreja cheia de atividade. Parece. Porém, não há folga. Não há folga para si mesmo, não há tempo livre para a família, não há tempo livre para fazer os seus projetos pessoais. Só igreja, igreja, igreja. A ponto das crianças dizerem, vamos levar um colchão para a igreja, para dormir lá, porque papai e mamãe só ficam lá. E aí a gente tem pouco crescimento numérico. Até 2020, a igreja se envolveu com vários projetos. A UANSI, como eu citei, foi um deles. Mas considerando os últimos anos, não toda a história da IBAGE, os últimos anos, até 2020, pouco ou quase nenhum envolvimento com o bairro ou com a cidade. A ponto de termos ficado fechados por 2 ou 3 meses na primeira parada e na segunda, e ninguém nos procurar. Ninguém ligou. Ninguém perguntou, vocês estão fechados? Mas e isso que vocês faziam pelo bairro, vocês vão parar de fazer? Não, nós não fazíamos nada. Teve gente que veio fazer a entrega aqui, encomenda, de itens assim para computador e tal, e eu ficava por aqui. O rapaz vinha entregar e falava, isso aqui é uma escola? Eu falei, não, isso aqui é uma igreja. Ele falou, nossa, eu entrego o tempo todo aqui, nunca tinha parado para pensar. Nunca tinha visto. O que é isso aí? Não tem envolvimento. A necessidade, isso vocês vão identificar facilmente, a necessidade de se cobrar do púlpito que as pessoas convidem visitantes. Gente, cadê os visitantes? Ninguém convida ninguém. Sempre as mesmas figurinhas carimbadas. A gente tem que convidar os nossos amigos, nossos vizinhos. Isso é jargão de pastor, né? Todo pastor diz isso. Há pouco ou quase nenhum evangelismo da comunidade. Há poucos convertidos ou batismos, entre aspas, de fora nos últimos anos. Quais são os batismos dos últimos anos? São de filhos de crentes. E o crescimento numérico não teve? Bom, em 4 anos de IBAGE, desde 2016, quando essa igreja se tornou IBAGE, independente, até 2020, nesses 4 anos, quem chuta quanto foi o aumento do hall de membros em 4 anos? Quantos por cento? Vamos lá, vamos começar por alto, vamos lá, com expectativa, com ânimo, esperança. Quantos por cento nós aumentamos? 10%. O irmão falou? 10, então vamos começar com 10. Quem dá menos? 5%. Quem dá menos? 3%. Sabe quanto isso funciona em números? De 123 membros em 2016, fomos para 127 membros em 2020. 4. A maioria filhos de membros ou pessoas vindas de outra igreja. Quem foi a última pessoa que se converteu no bairro através de uma ação da vida da igreja? Você lembra? Vamos tomar um café? Uma água? Fazer uma pausa? Vamos lá. O Davi vai dar o sinal daqui 10 minutos. Peço que vocês voltem no sinal, porque nós temos muita coisa para falar até às 11 ainda. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá.
Ainda faltam 3 como eu diria, 3 itens. Eu queria usar uma palavra um pouco mais... mais 3 pancadas, então, não era essa palavra, mas... Bom, então, só recapitulando. Até 2020, e algumas dessas coisas ainda perduram, né? Mesmo depois da entrada de 2021. Isso não muda em 31 de dezembro, né? Continua e a gente tem que trabalhar para lidar com isso e para mudar essa realidade. Mas muitos ministérios, muitas responsabilidades sobre poucos envolvidos, falta de envolvimento da maioria, divisões em nichos, muita correria, pouco crescimento numérico. É muita coisa sendo feita para quase nada de aumento numérico. E aí tem um 7º tópico que é muito sensível. E não tem o que fazer. É reconhecer incompetência. Falando como alguém que está tentando pastorear o rebanho. É simplesmente dizer, não dá. É humanamente impossível. E eu vou explicar o que é a falta de cuidado para com todos. É humanamente impossível cuidar de todos. O pastor Onésio vai falar muito sobre isso na semana que vem. Mas se você parar para pensar, nem Jesus cuidou de todos. Ele não curou todas as pessoas que estavam ao seu redor. Ele não discipulou todos os que o buscavam. Ele escolheu 12, dos 12 ele enfatizou 3, e dos 3 ele tinha um que era o mais próximo. Não dá para cuidar de todo mundo, uma pessoa não consegue. Jesus não fez isso. E ele está querendo ensinar alguma coisa para a gente com isso. Então muitas vezes a igreja cria uma expectativa muito alta para com o pastor ou os pastores que a pastoreiam. De que ele tem que cuidar de todo mundo. Ele tem que me visitar toda semana, ele tem que me ligar sempre, constantemente, mandar mensagem, lembrar de mim, tem que fazer alguma coisa. E do mesmo jeito que uma pessoa pensa assim, a outra está pensando do mesmo jeito, e a outra também, e é uma expectativa que se coloca messiânica sobre o pastor. De salvador, de redentor, daquele que ajunta os pintinhos, né, como uma galinha que... Deus diz, eu tentei fazer isso com Israel não quis. Bom, falta de cuidado para com todos. São muitas ovelhas para pouco pastor ou poucos pastores. Mesmo sendo uma igreja com 120, 130 membros. Poucos, e talvez aqui eu vou falar muito ao seu coração, porque poucos realmente são cuidados pastoralmente. Talvez você esteja dentro de si dizendo, é verdade, eu nunca tive assim um cuidado pastoral, e eu não quero nem que você pense em outros pastores, eu quero que você pense em mim mesmo. Você diga, o Zé nunca fez isso aqui comigo. Seja sincero nos seus olhares. Realmente, eu sei disso. E não é fazer uma visita para ter uma refeição na sua casa, é sentar do teu lado, conhecer teu coração. Poder chorar com você, poder se alegrar com você, poder fazer uma coisa divertida com você. Eu não consegui fazer isso com todo mundo. Inclusive, em 3 anos, que se completou em início de agosto, na IBAGE, eu não consegui visitar todos os membros ainda. Visitar. Quem dirá pastorear? É uma realidade. Apenas aqueles que se aproximam mais acabam sendo cuidados mais. Não dá para discipular todo mundo sozinho. Não dá. Se você começou a discipular alguém, você percebe, isso aqui dá trabalho. Eu vou ter que me dedicar a essa pessoa. Agora imagine você discipular 130 pessoas, não vai conseguir. E alguns sequer são procurados ou pastoreados. A sua vida inteira de igreja eu nunca tive contato com o pastor. Eu tomei café com um irmão recentemente, ele disse, olha, a minha história de igreja, eu nunca tomei um café com meu pastor, ou os pastores que eu tive.
E eu disse, ali no café com ele, falei, pois é, tem um monte de ovelha lá na igreja que eu também nunca tomei café. E que provavelmente está falando a mesma coisa, porque não dá para cuidar de todo mundo. E tem gente que simplesmente não é pastoreada, não é procurada. Às vezes é só quando surge um problema, né? Ou a pessoa entrou em pecado, ou ela está muito ausente, e aí então o pastor bate na porta lá. Ah, eu já até sei o que ele quer. Ou é pedir o dízimo, ou é dizer que eu vou ser excluído se eu não aparecer. Ou pessoas são pastoreadas quando pedem ajuda. Geralmente quando é tarde demais. Quando o pastor sabe a situação já tomou uma proporção e já não tem muito o que fazer. Né? Colocar band-aid em alguém que tem a fratura exposta. Bom, esse é um problema. Há solução? Há esperança. E a gente vai descobrir isso daqui a pouco e mais no domingo que vem. Amadurecimento limitado. Em geral, há pouco amadurecimento dos membros. É triste dizer isso, mas você vai ter que concordar comigo. Que ensino não falta. Ensino de qualidade, essa igreja tem e tem há muito tempo. Muito tempo. Eu diria desde que ela nasceu. Gente boa que ensinou aqui. Conteúdo bom que foi dado. Então sempre teve ensino bom, ensino forte. Bíblico. Essa igreja não tem a história de divisão por causa de heresia. Então essa igreja tem esse privilégio de sempre ter tido pastores que pregaram a palavra. Mas, apesar disso, há pouco amadurecimento, progresso. E mostra disso, uma evidência disso, é a dificuldade em se desenvolver líderes. Até 2020, pelo menos. Gente, quem quer assumir isso? Põe para o outro lá. Põe para outra lá. Eu não quero saber. E por fim, dependência do, entre aspas, pastor titular. O pastor titular acaba, por causa de tudo isso, é uma baita de uma expectativa que a comunidade coloca sobre ele, então ele acaba assumindo muitas tarefas. Não só porque a comunidade põe expectativas nele, mas o seminarista, eu vivenciei isso e ainda luto contra isso o tempo todo. Ele é formado a pensar que ele vai resolver todos os problemas da igreja. E aí quando ele cai na igreja, ele acha realmente que ele é a solução da lavoura. Que ele é o Messias 2. É o reserva de Jesus. Jesus saiu, ele entra. E ele vai resolver tudo. Não vai resolver tudo. Então ele é treinado a pensar que vai resolver todos os problemas da igreja. A igreja é treinada a ter essa expectativa com ele. O que que dá? Caca. Dá ruim. Porque ele entra assumindo muitas tarefas, porque faltam pessoas dispostas, então ele quer manter todas as coisas funcionando. Ele não tem tempo para treinar novos líderes, por quê? Porque os braços dele estão segurando as cordas. Mas ele só conseguiria soltar as cordas se ele treinasse liderança, para a liderança fazer. Mas ele não consegue soltar as cordas. E a cada nova troca de pastor, tem também uma troca de visão para a igreja. Então chegou o pastor X, vamos para esse lado. Aí chega o pastor Y, não, vamos para o outro lado. Não, mas a gente fez tudo. Não, está tudo errado, vamos para o outro lado. Aí chega o pastor H, Hilário, vamos para cá. Não, mas o que a gente fez até agora? Não, o que a gente fez... Não. Por que isso acontece? Bom, isso, não estou dizendo só dos outros que passaram, tem acontecido comigo também. Desde a minha chegada, muita coisa tem mudado e muita coisa pode jogar para as minhas costas, é culpa minha. Outra já pode dividir com os presbíteros, que eles também têm culpa no cartório aí das mudanças. Mas as primeiras, lá desde 2018, quando eu cheguei aqui, eu, Samuel e Ronest na época, né? Mas a culpa maior era minha. Então é natural que isso aconteça. É o que deveria acontecer na vida da igreja? Ela ser dependente de uma pessoa só? E quando essa pessoa sai e entra outra, tudo muda? Era para ser assim? Parece que não, né? Então, chegamos no segundo ponto. Antes de entrar no segundo ponto, alguém quer se manifestar? Se não for espírito maligno, pode se manifestar, não tem problema. Faltou alguma coisa nessa lista?
O Jefferson quer falar. É visitante que quer falar a verdade. Jefferson é aluno do Prega Palavra e ele é da igreja do outro lado do bairro aí, a IEMA. Nossa caminhada é de um bom tempo aí, né? Desde a conversão, então... Amém. Na questão dos muitos ministérios, e é mesmo o que você disse, muitas poucas pessoas fazem parte de muitos ministérios, e isso reflete também na vida financeira da igreja, porque, pelo menos para algumas igrejas que não têm como subsidiar os ministérios pelo caixa da igreja em si, os irmãos que fazem parte acabam tirando do bolso para poder ajudar e sustentar aquele ministério. Então, se eu faço parte de 2, 3 ministérios e cada ministério eu tenho que ajudar a manter, lá na frente, aquele dinheiro que eu deveria, que me ajudaria a sustentar como oferta para a igreja em si, vai ser difícil. Por quê? Porque eu tive que desembolsar lá atrás para poder manter os ministérios na qual eu faço parte. Então, se eu faço parte de muito ministério, a igreja não tem condições de manter aquilo, então eu, por livre e espontânea vontade, ofereço o meu dinheiro para manter aquilo. Isso se reflete também na vida financeira da igreja, porque talvez aquela oferta que eu deveria dar não vai ser igual seria se eu não tivesse tanto ministério assim para sustentar e manter e ajudar nessa roda, continuar a roda, né? Então envolve tudo. Outra coisa também é, por exemplo, para os membros, tem ministérios vários dias da semana e com certeza cada pessoa que está responsável vai se doar, vai se preparar material, preparar as coisas. Só que os membros falam, puxa, eu só posso ir de terça. Aí a pessoa que se preparou, lutou para quinta-feira, por que o irmão foi na terça e não veio na quinta? Mas ele teve que escolher. Então ele acaba se sentindo frustrado, poxa, me preparei tanto, mas o irmão acabou indo no dia do outro e não veio no meu. E o que aconteceu? Será que eu sou tão ruim assim? Então, cara, vira uma bola de neve, acaba gerando frustração, acaba refletindo na vida financeira da igreja, acaba gerando vários fatores, né? Então é muito mais do que a gente imagina, tudo isso, né? Eu gosto de pensar na estrutura de igreja que nós temos, não só a IBAGE, mas a igreja, de modo geral, no Brasil, é uma máquina de moer crentes. Vai ser um moedouro. E vai até tirar tudo que você tem, até que você se sente, eu não aguento mais. E tem gente que realmente desiste da igreja por causa dessa máquina, né? Dessa engrenagem. E que parece que não era o que Jesus queria. Pelo menos eu não me imagino Jesus mandando a gente fazer esse monte de coisa aí, né? Vanessa quer falar? É só um comentário mesmo das divisões em nichos, que não é uma coisa que acontece agora, novo. Porque quando eu era adolescente, e aí deu a idade para os jovens, eu não fui para os jovens, eu não queria. E eu lembro que na época era o Onéas e o Adilson, e o Onéas falava assim, não, você tem que ir, vai crescer com os jovens. E eu falava, não, eu não quero ir para os jovens, eles são chatos, os jovens pegam no pé e tal. E eu fiquei mais 2 anos sendo jovem nos adolescentes, porque eu não queria ir para os jovens. E os adolescentes tinham essa visão dos jovens, que não era legal. E aí eu lembro que teve uma época que juntou tudo, não era mais jovens e adolescentes, e era muito frustrante para os adolescentes. Nossa, tem que ir para o culto com os jovens, que chato. E não que eu seja muito velha, mas hoje eu tenho essa visão diferente. Assim, eu gosto de passar tempo conversando com a irmã Maria, coisa que eu jamais faria quando eu era adolescente, porque era realmente cada um com a sua idade, e a gente não tinha tempo para conversar e trocar experiência e ver o quanto eu posso aprender com a irmã Maria, ou a irmã Maria pode aprender alguma coisa comigo. E então não é uma coisa de agora, é uma coisa que já vem de muito tempo, assim. Tem mais? Está todo mundo meio atordoado, né? Meio zonzo. A Cris quer falar lá atrás, Davi. Eu vou na igreja desde os 7 anos e eu fui em diversas igrejas evangélicas, todas muito parecidas com esse quadro de poucas pessoas fazendo muitas coisas. Mas algo que eu vejo que é muito forte é o fato de a gente não sentir pertencimento, sabe? Assim,
de realmente pegar e falar assim, não, mas eu preciso fazer, eu preciso participar, senão a igreja, quanto estrutura, não vai acontecer, as coisas não vão ser feitas. Não, assim, por muito tempo eu vivi dessa forma, assim, eu ia na igreja, assistia o culto e ia embora. Então, assim, às vezes eu durante muitos anos eu acho que era isso mesmo, assim, não tinha o sentimento de pertencimento. Ou de uma necessidade assim, eu preciso fazer, eu preciso participar, é importante, é necessário, eu vou crescer, a igreja vai crescer. Não tinha esse sentimento. Bom, se a gente acabar a CBD aqui, isso é todo mundo chorando, né? Não vai acabar, gente. Vamos terminar aqui com boas notícias, com a esperança. O evangelho é assim, né? As más notícias, você está perdido, e aí depois, Jesus veio para te salvar e tal, e tal. Bom, Jesus vai nos salvar, e a solução está na palavra dele. Podemos avançar? Tamires quer falar? Mais má notícia? Então vamos lá, antes da esperança vem mais um ponto aí. É interessante que, apesar das pessoas estarem envolvidas com muitos ministérios, elas não são necessariamente felizes estando nos ministérios. Então, você vê pessoas extremamente desanimadas, cansadas, que deixam de fazer o que deveria fazer, que era discipular os outros, porque está sendo ativista de alguma coisa, né? Então, eu falo por mim, muitas vezes ativista em algumas áreas, fazendo, rodando assim, parece que está rodando em círculos. Então, acho que essa estrutura não produz crescimento mesmo, produz um desânimo, uma tristeza. Uma última má notícia. Certo. A vida parece mais cinza, né? Já é cinza lá fora, acidentada, meio esquisita, e aí você chega aqui e a mensagem do Evangelho parece que é linda, é bela, é multicolorida, e produz vida, mas aí quando você olha para a comunidade, você fala, mas é muito parecido com as coisas lá. Cadê aquela vida que eu vejo quando eu leio as páginas da Bíblia? Pode passar, Ju? O que nós temos buscado ser mais, cada vez mais? Uma igreja cada vez mais, algumas coisas aí. O livro que nós estamos lendo, não está aqui, está lá atrás, do autor Francis Chan. Ele é um pastor, que foi pastor de uma mega igreja. Foi pastor de uma mega igreja, e que ele plantou. E aí ele percebeu essas coisas. Ele tentou mudar a igreja e não conseguiu. Então ele saiu. A igreja que ele criou virou um monstro. E ele já não conseguia mais mudar. E aí ele saiu e tinha meio que desistido assim. Aí ele visitou igrejas na Ásia e viu igrejas sendo perseguidas e as pessoas vibrando. Ele viu o Novo Testamento sendo aplicado na vida daquelas pessoas, elas não tinham um prédio, não tinham essas estruturas. Ele falou, como é possível isso? Então ele começou a aprender com eles. Eles sofrendo por Cristo, cheios do Espírito, manifestando seus dons em reuniões além do domingo. E ele voltou para os Estados Unidos, ele tem descendência chinesa e é cidadão americano, e ele voltou para os Estados Unidos e começou um movimento de igrejas, mas totalmente diferente daquilo que nós estamos acostumados. Ele começou com reuniões nas casas, com grupos de no máximo 20 pessoas. Porque eles perceberam que mais de 20 você não consegue se relacionar com todo mundo intimamente. Então, quando aumenta o número, eles multiplicam. Agora são 2 igrejas. E ele vai treinando presbíteros dentro do grupo dele, até que chega a hora de se multiplicar, agora vão outros presbíteros para outro lugar, e ele não fica cuidando de todas as igrejas, ele cuida da dele de 20 membros, junto com outros presbíteros, e assim as coisas, e ele está vibrando com isso. Não quer dizer que a gente tem que copiar, mas ele apresenta no livro algumas coisas para que a gente pense. E logo no início do livro ele diz assim, nós estamos lendo esse livro com os homens nas terças-feiras, temos mais desses livros aqui. Então, se você quiser adquirir, eu esqueci de avisar, né? Nós estamos com um bazar lá no Salão Menor, né? Bazar que aconteceu ontem e está perdurando até hoje, e vai até a noite, vai ficar as coisas lá, então dá para aproveitar. Vamos deixar os livros lá, os remanescentes, se você quiser também, você pode adquirir um desses livros. E aí, logo no início do livro, ele diz assim, olha,
Se você tivesse só a Bíblia na mão e fosse plantar uma igreja, esqueça a tradição batista, esqueça como é a igreja no estilão, no esquema do nosso país. Como seria uma igreja só usando a Bíblia? Só usando o Novo Testamento. Aí é o que ele começa a provocar a gente no livro e tem sido encorajador, fantástico. É o que a gente tem tentado fazer desde a parada por causa da pandemia. Estamos tentando cada vez mais ser bíblicos. Vamos abrir nesses textos, só que a gente vai fazer assim, rapidinho, então, porque nós temos 25 minutos para encerrar tudo. Então, quem pode ler Mateus 28, 19 e 20? Levanta uma de suas mãos, irmã Marinete, o Davi está chegando com o microfone. Vamos todo mundo, porque todo mundo acompanha o mesmo texto, tá? Mateus 28, 19 e 20. Espera todo mundo achar aí, irmã. Mateus 28, 19 e 20. Pode ler, irmã, por favor. A minha Bíblia não tem, Davi. Não, Portanto, ide ensinai a todos. Portanto, ide ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar a todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Portanto, ide ou vão e ensinai, outra tradução diz, fazei discípulos, certo? Eu gosto de citar uma frase de um pastor já falecido, que ele dizia assim, Jesus deu apenas uma tarefa para a gente, fazer discípulos. O resto foi a gente que inventou, como igreja. E aí a gente fica fazendo esse monte de coisa e esquece de fazer o que ele mandou, que era discípulos. Então, cada vez mais, temos tentado ser mais bíblicos naquilo que fazemos. Por que vamos fazer isso? Isso vai ajudar a cumprir esse papel de fazer discípulos? Não, não vai ajudar. Então, por que nós vamos fazer isso? Uma igreja que seja de discípulos que fazem discípulos. O que Jesus mandou que a gente fizesse. Uma igreja que seja de discípulos que leem e estudam a Bíblia para descobrir o que Jesus quer de nós. E uma igreja que seja de discípulos que oram em dependência e em busca do poder do Espírito. Coisas básicas, né? Se quiser crescer, o que é que você deve fazer? Leia a Bíblia. Vamos cantar junto? Vamos? Leia a Bíblia e faça a oração. Hey, faça a oração. Hey, faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser crescer. Se quiser crescer. Se quiser crescer, leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. Por que a gente canta isso para as crianças e não faz na igreja? Bíblia e oração. E discipulado. É o básico. Porque o inverso da música, a segunda parte, é quem não ora a Bíblia não lê, não irá crescer, e às vezes até diminui. Algumas coisas já têm mudado, e você talvez agora vai perceber, nossa, é verdade. Nós temos falado muito sobre discipulado, já reparou? Desde o início de 2021. E até um pouco antes. Pregações, aulas. E algumas coisas têm começado a surgir como fruto desse investimento. Por exemplo, homens têm se reunido para orar. Normalmente nas igrejas o que é mais comum é o ministério de mulheres, mais forte. Aqui, por incrível que pareça, toda terça-feira a gente tem um grupo de homens que está se reunindo desde antes de eu chegar aqui. Então isso não é mérito nenhum meu, é mérito do Espírito Santo que está produzindo isso nos homens. E os homens sempre estiveram interessados. E não só se reunir para orar, mas agora os homens começaram a se reunir em discipulado. Então,
numa dessas reuniões, eu vou me encontrar com fulano e com o Beltrano. Nós propomos um desafio, então, 3 meses, agosto, setembro e outubro, vocês vão ler Tito. Então, as pessoas a quem eu devo procurar são o Zé Maria e o William. Com o Zé Maria eu já tive o primeiro encontro esse mês, a gente leu Tito lá numa cafeteria. Foi fantástico. E aí o segundo vai ser com o William, tá marcado para a semana que vem, né, William? E a gente vai sentar e vai ler Tito 1. Aí em setembro, Tito 2. Vou ter um tempo com o Zé Maria e vou ter um tempo com o William. Em outubro, Tito 3. E depois? Bom, depois a gente vai ler Marcos, mas eu não avisei para ninguém ainda, então não contem para ninguém, mas a gente vai ler Marcos aí nesses discipulados. Mas isso tem acontecido com os homens, inclusive tem alguns homens aí que estão vibrando, eu não sei se querem falar alguma coisa aí, alguns dos homens que já tiveram encontros. O Gil quer falar? Na verdade, isso que a gente está fazendo é algo que a gente já deveria estar fazendo há muito tempo. Isso é o básico dos fundamentos daqueles que querem evangelizar, querem promover crescimento na igreja. Eu me encontrei com Alisson e aí na conversa eu perguntei para ele, aí, qual é a expectativa antes de vir para cá? Ele falou, eu não sabia o que falar. Eu ficava imaginando como é que vai ser a nossa conversa. E eu falei, eu também imagino, embora eu já tenha feito isso já. Mas é sempre a expectativa. E ainda que você, ao chegar no encontro e você não lembre de nada, fale de Jesus Cristo. Fala quem é Jesus Cristo na sua vida, na vida do irmão, o que Jesus está fazendo na sua vida. E dali vai partir para várias outras conversas que você não esperava ter. E você vai ver que você vai aprender muito e vá com o coração para ser ensinado, porque você vai muito ser ensinado e muito mais do que ensinar, né? Então, esse é o caminho. É cumprir o que Mateus fala, vai, ensina outros a se tornarem discípulos. E tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo ensinou aos apóstolos, a gente aprendeu e deve ensinar a outros. E ao mesmo tempo aprender também. Mais alguém? Tem o Tessinho, depois o Zé. As mulheres aguardem, viu? Também tem a oportunidade de vocês falarem daqui a pouco. É interessante, porque esse encontro antes para nós foi um desafio difícil, mas quando a gente sai da nossa zona de conforto e vai fazer esses desafios, não ir apenas como desafios, mas ir como uma obediência e com alegria, porque é para o Senhor, isso nos traz uma gratidão muito grande. O tempo nós sai muito contente. E na terça-feira eu achei interessante, ouvindo de alguns irmãos, falando que nesses encontros é bom você, quando marcar, já se programar para não ter outra coisa em seguida, porque senão você fica limitado, porque às vezes você vai pensar, vou ter um momento de meia hora ou de 1 hora com o irmão, e quando você chega aqui começa a ler e a bater papo e a orar junto e sabe, ter aquele momento de comunhão, surge tantos assuntos e você começa a trabalhar naquele texto, é algo tão maravilhoso que a hora passa e às vezes você tem que parar porque já tem um compromisso depois daquele momento. E os irmãos estavam falando, é bom a gente marcar sem ter esse compromisso, né? Quando eu me encontro com o Rafael, o mínimo é 2 horas, né, Rafael? O mínimo é 2 horas. Então já tive encontro com o Rafael, com o Miguel, tem sido muito bom. E na terça-feira o pastor não estava com a gente, estava de férias, mas nós já soltamos algumas coisinhas assim para os irmãos que estão vibrando com esses encontros, para estar assim olhando aos seus lados e olhando alguns irmãos que não faz parte dessa reunião, que não está envolvido, para a gente estar procurando a se envolver e a tentar se encontrar com esses irmãos mesmo que não estão no nosso
encontros na terça-feira, mas nós procuramos estar fazendo esse elo e quem sabe até motivando a ele estar se ajuntando a nós no futuro, né? Então isso tem sido fantástico, muito bom, e isso é a Igreja de Cristo, né? Amém. Alguns discipulados conseguem ter hora para acabar. Quando você faz em caminhada, a pessoa não aguenta caminhar muito, então vai acabar na caminhada. Mas nem sempre eu uso a caminhada só. William. Bom, eu também tive uma experiência muito legal com o Davi. A gente, no meio de uma cafeteria, estava ali lendo a palavra do Senhor. E o que eu aprendi, comecei a refletir, foi que a igreja de Cristo, ela não se limita aos cultos de domingo de 1 hora e meia. A igreja de Cristo, ela deveria ser, e não é ainda, né? Uma constância. Eu não sou cristão apenas aos domingos, há alguns encontros que eu venho aqui na igreja. Eu sou cristão todos os dias, né? Eu devo ter comunhão com meus irmãos todos os dias. Eu devo compartilhar e aprender a palavra do Senhor com os meus irmãos todos os dias. Então a gente tem o costume, o hábito, a tradição de eu vou me preparar para o culto de domingo à noite. Esqueço que tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, sábado, que eu devo aprender, que eu devo compartilhar, que eu devo saber da vida do irmão, o que ele está passando, o que ele está precisando. É uma questão de crescimento, né? Eu cresci muito com o Davi ali aprendendo. A gente falou muito mais sobre a nossa vida secular do que a palavra de Deus, mas isso também faz parte do crescimento cristão. Eu não preciso chegar no Gideon e falar assim: irmão, vamos falar sobre a palavra de Deus? Não, eu vou falar com o Gideon. E aí, Gideon, como é que está seu trabalho, cara? Como é que tem sido a sua vida, tal, isso, aquilo? A gente não precisa só falar da palavra de Deus. A gente, para conhecer os nossos irmãos, a gente tem que saber como que está a vida dele, o que ele está precisando, se ele está passando por alguma necessidade que não seja somente a espiritual, mas que seja qualquer tipo de necessidade. Então isso tem estimulado muito a mim, assim, a viver a vida cristã além dos cultos formais da igreja de domingo à noite, né? E isso tem sido muito bom. Isso eu já vejo futuramente que isso vai crescer, né? E não vai ser eu sempre falei com o Davi, né? Cara, eu não quero uma coisa artificial. Eu não quero bater o cartão, né? Que a gente se propôs a fazer aquilo, então vamos fazer porque a gente se propôs. Não. Eu quero que futuramente, né, seja uma coisa habitual, uma coisa normal, assim, cara, vamos tomar um café hoje? Vamos. Não é porque a gente tem que cumprir uma tabelinha, né, irmãos? Então que a igreja ela possa se estimular dessa forma também, que a igreja ela não é somente de domingo à noite, é de domingo a domingo, né? A gente precisa conhecer os irmãos, precisa saber da vida desses irmãos, não somente no domingo, mas na semana inteira. Então isso tem me sentido. Eu ainda tenho encontros aí com o pastor, com outras pessoas, e um dos meus desafios é o quê? Não fazer com que isso seja uma coisa artificial. Vamos lá só para mais um encontro para cumprir uma tabela. Não, eu quero que seja uma coisa natural, que eu vá com o coração aberto, que eu vá disposto a falar da minha vida e aprender da vida do irmão também, né? É isso. Muito bom. Não são só os homens que estão experimentando algo parecido, as mulheres também. Eu fiquei muito feliz de saber que, enquanto os homens se reuniam, algumas mulheres falavam: vamos estudar um livro. Aí começaram a estudar um livro. Aí terminou o livro, o que a gente vai estudar? Qual que é a musiquinha? Ler a Bíblia. Vamos estudar a Bíblia? Olha que interessante, vamos nos reunir para ler a Bíblia. E elas começaram a ler o Evangelho de Mateus. Eu acho que já passaram de Mateus, né? Passaram? E aí agora começaram a fazer aqui, né? Paralela à reunião dos homens. E eu fiquei muito feliz com isso. Não sei se alguma irmã quer dar o testemunho de como tem sido, né? Enfim, mas isso é fantástico, se reunir para ler a Bíblia. Para ler a Bíblia e orar, né? Naturalmente. Alguma irmã?
Fiquei sabendo que também já teve alguns encontros aí, né? Olha, vamos ter um tempo juntas em casa lá e tal, né? E isso é fantástico. Muito bom, irmã, muito bom. As irmãs são mais tímidas para falar. Eu sei que está muito bom porque também chega vibrando em casa, né? Nossa, foi muito legal hoje e tal. Olha que legal. Eu chego vibrando da reunião de homens e ela das mulheres. Bom, vamos tentar avançar um pouquinho aqui, porque o tempo urge. Então, tentando ser mais bíblicos no sentido de o que Jesus quer de nós? Fazer discípulos, tá? Então, ensino sobre discipulado, homens já começaram a se mover, mulheres também começaram a se mover. E nós temos oferecido e vamos oferecer mais ainda, treinamentos para que você saiba ler a Bíblia, né? Não só. Estavam os dois ligados? Cortei. Então, o Prega a Palavra tem ajudado muitos homens a lerem a Bíblia, mas e aí, e as mulheres, né? Bom, então eu tenho uma novidade. A partir do outro domingo, próximo domingo o pastor Néas vem, no outro domingo nós começamos um mini curso aqui na IBD, aos domingos de manhã, que não será o Prega a Palavra, mas será o Leia a Palavra. O Leia a Palavra. Então, os mesmos princípios de interpretação bíblica que os homens têm aprendido no Prega a Palavra, todos nós vamos aprender. E vamos estudar, adivinha qual livro? Não, Marcos é aos domingos à noite. Tito, que foi o que a gente desafiou os homens a ler. As mulheres também, eu acho que tinham encorajado umas às outras a ler, alguma coisa assim. E a gente vai ler Tito durante alguns domingos, aprender a ler. Nos reunir em rodas aí e olha, vamos aprender a ler esse texto juntos. Então, mais bíblica possível. O que nós vamos fazer como igreja? O que Jesus está mandando. Mas isso aqui Jesus não disse, mas um pastor fulano de tal disse que é muito legal fazer na igreja. Não, deixa o pastor fulano de tal fazer na igreja dele. Aqui a gente vai tentar fazer o que Jesus diz e já basta, porque é muita coisa. Segundo, a gente vai avançar mais aqui por causa do tempo. Uma igreja mais simples. Mateus 11, 28 a 30. Eu vou pedir para o Gideon ler esse texto, Gideon, que você gosta muito desse texto. Mateus 11, 28 a 30. Está chegando o microfone aí. Venham a mim todos os que estão cansados. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós já temos um jugo, e já é muito pesado, apesar de ser leve e suave. É o jugo de Cristo, o fardo de Cristo. E uma igreja simples é uma igreja que entende isso. Bom, o que eu tenho de fazer? O que Jesus quer que você faça. Mas e como é que as coisas funcionam nessa igreja? Bom, a gente quer que você faça o que Jesus quer que você faça. Já basta o jugo que Jesus colocou sobre você. Então, mas o pastor fulano não gosta disso. O líder tal não gosta que se use roupas desse tipo, que se fale essas coisas, ou que... O que Jesus gosta? Se contente com o que Jesus gosta, com o que Jesus quer de você, já basta. Já basta. Uma igreja simples, todos sabem o caminho a seguir. Seguir Jesus. Todo mundo está nesse caminho. Se você chegar nessa igreja, a igreja vai dizer, é seguir Jesus, meu filho.
Obrigado, irmã. Então chega um visitante, mas qual que é o forte do ministério de vocês? Qual que é o negócio aí? Seguir Jesus. Tá, mas quando eu me tornar membro, o que eu vou fazer? Seguir Jesus. Todos sabem esse caminho. E todos caminham juntos. Não precisa ter pressa. Não precisa um estar lá na frente, igual quando sobe pedra grande com jovens, né? Sempre tem os mais bonitões, fortões, e eles querem mostrar para as meninas o quanto são espertos e animados e fortes e bonitos e esbeltos. Então eles saem correndo lá na frente e aí começa a dar problema para o líder, né? Que está subindo, volta aí fulano, e ele acha que está arrasando, ele está estragando o passeio, né? Na igreja às vezes tem isso, né? Tem uns que, eu estou aqui na frente, vocês aí, não, vamos todo mundo junto, vamos dar as mãos. E o mais instruído vai sentar com aquele menos instruído e vai ter paciência, vai aprender com ele também. E vice-versa. Com isso a gente tem, na prática já, enfatizado aquilo que está escrito na Escritura, como eu disse, menos citações de teólogos no púlpito. Simples, o que Jesus quer. Repensando aquilo que nós herdamos da herança batista, mas que às vezes atrapalha a gente a seguir a Jesus. Essa estrutura, ela que a gente apresentou, né, às vezes atrapalha. Como é que eu vou ter tempo de fazer discípulo? Eu estou envolvido em 4, 5 ministérios. Tive uma conversa com o irmão recentemente, ele disse, mas aí eu tenho ensaio essa hora. E aí no outro dia eu tenho aquela reunião. Não dá, como é que eu vou fazer discípulos? Eu falei, meu filho, escolhe. Ou você fica com essas coisas que são ministérios e tradições, ou você faz o que Jesus mandou. A escolha é sua. Bom, ele está repensando aí o que ele vai fazer com a agenda dele. Vai ter que abrir mão de algumas coisas para fazer discípulos, que é o que Jesus mandou. Quando chegar lá no reino, e aí Jesus, fiz um monte de coisa. Ele falou, quantos discípulos você trouxe aí com você? Não, mas eu fiz bastante coisa, bastante atividade, liderei muita coisa. Não, mas não era isso que eu pedi para você fazer? Com isso a gente teve redução das atividades. Lá no início, quando cancelamos a reunião de quarta-feira, todo mundo não. Alguns, não pode, Igreja Batista. Conheço igrejas em que o pastor já tentou fazer isso, só vai ele e a esposa na reunião de oração. E aí ele falou, gente, vamos acabar com a reunião de oração. O pessoal falou, não pode, pastor, que está pintado lá na placa. Está lá, quarta-feira, tem que ter, por causa da placa. Não é que nós cancelamos a reunião de oração, nós substituímos ela. A reunião de homens ganhou muito mais força, as mulheres estão tendo o seu tempo de oração. Ter menos atividades na semana para que sobre mais tempo para fazer o que é importante. E o que Jesus mandou. E se você reparou, o culto tem tentado ser mais dinâmico. Nós temos tentado fazer isso. Mais direto ao ponto. Sem muita enrolação, sem muita firula, sem muita piadinha, sem muito, vamos falar isso. Não tem tanto aviso, mas para que nós nos reunimos? Em torno da palavra, para louvar a Cristo e ouvi-lo. Então é isso que nós vamos fazer. Falar com Ele em oração também. É isso, vamos estudar a Bíblia, vamos orar, vamos cantar ao Senhor. Mas e as outras coisas? Dizemos em outro momento, o culto é para isso. Uma igreja mais unida, é o texto de Filipenses 2, a gente estudou ele recentemente. Tem de todos vós o mesmo modo de pensar. Cada um se considere não superior aos outros, mas se coloque abaixo do outro, considere o outro superior a você mesmo. Estou citando só alguns trechos por causa do tempo. Uma igreja mais unida, em que a ênfase não seja nas atividades, mas seja nos relacionamentos. Todos amam e todos são amados. Com isso a gente resolve aquela questão de pessoas que são deixadas para trás. Uma igreja mais unida, ninguém é deixado para trás. Mas o pastor nunca teve um tempo comigo. Mas você já teve tempo com aquele, com aquela. As pessoas se relacionam. Com isso, algumas coisas que já mudaram. Nós temos tido, talvez você tenha percebido já, mais participação dos diferentes membros no culto. Não são só agora os presbíteros e o pessoal da música que participa. Se você não foi convidado ainda para fazer a leitura bíblica no início, saiba que uma hora vai chegar. A gente está usando a lista de membros, né? Vai ticando assim, a menos que a pessoa diga assim, igual a irmã Maria, né? Eu não. Tudo bem, mas pode orar em outra ocasião, pode servir em outra ocasião. Mas mais participação da comunidade, o culto é da comunidade. Não é de quem está aqui na frente que faz o show e os outros vieram assistir. Não, todos nós estamos participando. O trabalho com todas as faixas etárias juntas.
considerando toda a comunidade parte da igreja. As crianças têm ficado conosco. Alguns já perguntaram, quando é que vai voltar? Bom, as crianças fazem parte da igreja. Fazem parte da comunidade. Quer dizer que nós não vamos ter nenhum tipo de socorro se chegar um pai descrente aqui. O que a gente vai fazer? Ele tem 5 crianças que sobem pelas paredes, tem que trancar eles numa sala para o pai ouvir o evangelho aqui e tentar, sei lá, controlar as crianças lá e talvez pregar o evangelho para elas se der tempo, antes delas tacarem fogo na sala. O que a gente faz? Que é uma oportunidade maior de você demonstrar o amor de Cristo e a vida em comunidade. De, olha, pode deixar o seu filho aqui perto de mim, o outro sentado do lado, olha, aqui o culto é assim e tal. Talvez alguém diga, não, mas eu não consigo me concentrar no culto. A criança está fazendo muito barulho. Bom, que criança não faz barulho? E quando Jesus ensinava, tinha criança fazendo barulho, eu tenho certeza. E mesmo assim ele não dizia, olha, as crianças vão ficar com Pedro. Pedro, pega elas, leva para trás aquela pedra lá, que eu não aguento ficar com essas crianças. O que ele dizia? Na verdade o Pedro queria fazer isso, né? As crianças, deixa, eu ensino para os adultos. Não, Jesus fala, deixa vir a mim as criancinhas. Elas fazem parte do negócio aqui. Crianças, e não só crianças, jovens, adolescentes. Uma mudança de mentalidade, você faz parte da igreja. Você é um indivíduo, é uma pessoa. E uma simplificação nesse trabalho com crianças. Não precisa de tanta estrutura. Se a gente quer que as crianças estejam cada vez mais conosco, nós precisamos investir nos pais. Então, em doses homeopáticas, aos poucos, nós temos trabalhado com os pais também. Uma igreja mais serva, em quarto lugar. Jesus diz, depois de lavar os pés dos discípulos, ele fala, vocês viram o que eu fiz, eu sou Senhor e Mestre. Então façam também a mesma coisa uns pelos outros, porque vocês são servos. E ele diz, felizes vocês são, não se souberem dessas coisas, mas se as praticarem. Não adianta nada você saber que deve servir uns aos outros. Você só vai ser bem-aventurado se você servir. Ter o conhecimento e a ciência de que deve fazer não serve. Então, uma descentralização dos ministérios tradicionais. Quais são os tradicionais? Estacionamento, recepção, música, mídia, pregação. Tá, vamos acabar com essas coisas? Não, não vamos acabar. Mas não só ficar pensando nelas. Vamos pensar fora dessas coisas, fora do domingo, como o William disse. Oportunidade de serviço a todos. Todos estão sendo desafiados a usar o seu dom para servir o povo. E talvez o seu dom vai se manifestar em uma área que não seja de domingo. E essa é a ideia. Você servir, mesmo que não seja de domingo. E por fim, uma igreja evangelística. A gente vai falar disso hoje à noite. Uma igreja que seja envolvida com o bairro, com a cidade e além. Jesus disse para os discípulos, vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. E vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria e confins da terra. Ele está dizendo, onde vocês estão? Ao redor. E onde vocês nem conhecem, vocês vão ser testemunhas lá. O nosso papel é ser uma igreja, não... Eu sei que está no nome, né? Igreja Batista no Jardim Imperial. Isso pode reduzir muito, né? Ah, nós somos uma igreja só para o bairro Imperial. E Atibaia? Não. Tem igrejas que têm o nome Atibaia no nome. Então, elas que cuidem de Atibaia inteira. Nós já só temos Imperial, então só cuidamos do Imperial. Não. Mesmo que o nome nunca mude, ou mude, não sei. Mas, a nossa visão tem que mudar. Somos uma igreja de Jesus para o mundo. Para impactar aqui, a região e lá longe. Jesus quer usar essa comunidade para isso. Como quer usar as outras também para isso. Uma igreja que seja atraente também para as pessoas da nossa época. Uma igreja contemporânea. Não adianta nada a gente ler uma versão de Bíblia da época do século XVI e ter um formato de culto da Reforma Protestante. Porque naquela época as pessoas, aquilo era o top, né? Estamos em outra época. E precisamos saber lidar com isso, porque senão não vamos saber falar à nossa geração. Não é mudar o conteúdo, é adaptar a forma para que o conteúdo fique claro para as pessoas. Nós não queremos que as pessoas se convertam? Sim ou não? Sim, mas se nós ficarmos falando evangeliquez com as pessoas, elas nunca vão entender o que a gente tem a dizer. Nós precisamos ser contemporâneos, contextualizados.
saber falar para a nossa geração e ter uma estrutura de igreja que receba as pessoas. Conversando num grupo de pastores, um deles levantou uma bola e eu vou deixar a bola quicando aqui, porque a gente vai ter que chutar essa bola uma hora ou outra, ou ela vai entrar e vai ser gol contra. Ele disse, não vai demorar para que 2 homens que vivem juntos há mais de 20 anos, com filhos adotados, entrem na igreja e se convertam. E aí a gente faz o quê? O que a gente faz? Qual vai ser a resposta ortodoxa para eles? Vai começar a acontecer. Se a gente não souber dialogar com a nossa geração, essas pessoas vão para outro lugar. E está cheio de igreja LGBTK+, aí. Né? Cheio de igreja. Então, por isso nós tivemos essa... Não só por isso, mas essa é uma dos motivos que temos mudado a aparência, né, da frente aqui. Tem mais envolvimento nas mídias sociais, tem uma turma aí que está cuidando e tal. E não é para autopromoção da comunidade, não, é para que a gente mostre para as pessoas ao redor, e já tem tido respostas. Pessoas que vêm no Insta, nossa, tem uma igreja na rua de casa, né? Tem uma igreja aqui no bairro, olha que interessante. E tem pessoas que têm se achegado por causa das mídias sociais. Uma vestimenta mais normal aos domingos, né? Você não precisa estar de paletó e gravata, nem me lembro qual foi a última vez que eu usei gravata aqui. Porque essa não é a vestimenta das pessoas do nosso bairro. Como que a gente quer comunicar para as pessoas que seguir a Jesus é a coisa mais normal? Não precisa vestir uma carapuça, uma máscara, não, é no seu dia a dia. Quando você está de bermuda, de chinelo, claro que respeitando todas as normas, né, de etiqueta, mas sendo mais simples também na vestimenta. E começando a olhar para os de fora. A igreja está começando com cestas básicas, com sopões, mas a gente quer avançar mais. Quer avançar mais. E por fim, eu já vou encerrar, já estourei meu tempo. Vai chegar aí. Qual caminho nos levará até lá? Qual caminho nós vamos percorrer? Em cada uma dessas 3 áreas, as 5 coisas que eu citei atrás estão presentes. Mais bíblicos, mais simples, mais unidos, mais servos, mais evangelísticos. Nós vamos conseguir cumprir tudo isso se primeiro amarmos a Deus, amarmos o próximo e servirmos ao mundo. Amar a Deus, a gente vai aprender quando se reunir nos cultos de domingo. Amar o próximo, a gente vai aprender quando for compartilhar de Jesus com alguns durante a semana. A gente vai começar a se reunir mais ainda uns com os outros, não com todo mundo junto durante a semana, mas em grupos menores. E nós vamos aprender a servir ao mundo, mostrando para o mundo o exemplo de Jesus no serviço, tanto no domingo quanto durante a semana. Isso vai ser para todo mundo. Quem chegar ou no culto de domingo ou no encontro nosso durante a semana vai ver uma coisa diferente. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Nós vamos poder dizer, isso é amor. Porque Jesus disse que todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor de uns para com os outros. Amém? É isso, irmãos. Isso aqui é uma prévia do que o Onésio vai falar domingo que vem. Ele vai, como o Gideon gosta de dizer, né, dar o laço no sapato sobre essas 3 áreas, como elas vão funcionar a partir de agora na vida da nossa igreja. Tá bom? Vamos encerrar orando. Querido Deus, obrigado por essa manhã, obrigado pela Tua palavra que nos desafiou. Eu oro para que Teu Espírito use tudo que foi conversado aqui para transformar quem nós somos, para sermos mais parecidos com Jesus e para que essa comunidade aqui dê um testemunho fiel de quem o Senhor é para esse mundo. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém.